esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, rezemos por um tempo em silêncio, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, para que por ele sejamos conduzidos à compreensão desta palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, todos nós, especialmente nós católicos, temos uma relação muito estreita com a cruz, com o símbolo da cruz. No dia 14 de setembro, a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Quase nunca a gente se recorda de celebrar essa festa, porque quando cai dia de semana, é comumente celebrado um dia de semana. Só quando o dia 14 cai no domingo, é que se celebra no domingo. Esta festa ela é importante porque ajuda e ilumina para nós o sentido da cruz. Domingo passado, na pregação, eu me referi dizendo que Jesus, na recomendação à multidão, que quem quiser me seguir, renuncie a si, tome sua cruz e siga-me, venha atrás de mim. Eu dizia que hoje a gente teria oportunidade para aprofundar o sentido da cruz. Mas hoje não é só a cruz. Hoje é mais. Que sentido tem celebrar uma festa chamada de exaltação da Santa Cruz? Que sentido tem exaltar a cruz? Bento XVI, numa pregação sobre essa festa de hoje, diz: não é talvez escandaloso venerar um infamante patíbulo? Os cristãos, porém, não exaltam uma cruz qualquer. Não é a cruz em sentido genérico. Nós celebramos aquela cruz, a única cruz, que dá sentido para todas as cruzes e que vence todos os sofrimentos impostos por todo o peso da cruz. Vamos lá. O sentido da festa de hoje, nós precisamos recordar 3 imagens sagradas da cruz. A
para a gente entrar nesse mistério, eu quero convidar os irmãos a abrir no seu folheto, ir comigo no número 17, que é numa dos elementos que compõem a liturgia de cada domingo, tem uma parte chamada o prefácio da missa. No número 17, pode deixar. Pode. No número 17 tem lá oração eucarística 3 e depois entre parênteses tem prefácio da exaltação da Santa Cruz. Depois do sacerdote fazer a saudação, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças, o povo todo responde, por último, é nosso dever e nossa salvação. Aí o sacerdote toma a palavra e dirige a Deus uma oração, que não é caricatura o que eu vou dizer. Do ponto de vista simbólico, lembra a narração de um jogo, a narração de um campeonato, de um embate. No prefácio da missa, todos os domingos tem sempre a narração por excelência do ato supremo da intervenção de Deus e de como Deus vence. Na festa de hoje propriamente diz assim: na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Por qualquer motivo dar graças em todo tempo e sempre. Depois o específico motivo de dar graças a Deus hoje. Pusestes no lenho da cruz, vamos ler juntos? A salvação do gênero humano. Olha só, pusestes no lenho da cruz a salvação do gênero humano. Para quê? Onde a morte teve origem, aí a vida ressurgisse. Onde a morte teve origem, aí a vida ressurgisse. E agora vem. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da cruz, fosse vencido. O que vencera na árvore do paraíso. O que venceu na árvore do paraíso? Fala alto. O que venceu na árvore do paraíso? O pecado. Na árvore da cruz fosse vencido. O que foi derrotado na árvore da cruz? O pecado. Pronto. Então, é esta imagem que a gente precisa recuperar. Nós temos, portanto, por três vezes esta imagem emblemática. Lá, todo mundo já viu a representação da conversa e daquela cena do diálogo de Eva com a serpente. Naquele mural belíssimo ali na frente da igreja, ao sair da igreja, mostre para as crianças a cena da serpentezinha envolvida no tronco da árvore da vida e convencendo Eva de comer o fruto. No livro do Gênesis, esta cena é relatada no capítulo 3. Depois do relato do início de tudo, no capítulo 1, vem a história da criação do homem e depois é a criação do mundo, a criação do homem e depois a origem do pecado. No relato do livro do Gênesis, no capítulo 3 e 4, propriamente, que descrevem a origem do pecado, eu vou resumir para não ser exaustivo. A serpente diz assim a Eva: é verdade que Deus proibiu que vocês comessem de todos os frutos das árvores do jardim? Eva responde para a serpente: não, não é verdade. Deus disse que podemos comer de todas as árvores, mas da árvore da vida, que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, chamada no hebraico, no aramaico de a árvore da ciência de Deus, dela vocês não podem comer. A serpente diz a Eva: não, de modo algum vós morrereis. Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vossos olhos
se abrirão e vós se sentireis como deuses, donos do bem e do mal. Eva se convence e come do fruto. Pronto, então, a árvore da ciência divina, colocada no Éden, no centro da criação, era o lugar para que nós pudéssemos conviver na criação de Deus, convivendo inclusive com a presença da fonte da ciência divina, lá, aquela árvore enfeitando o Éden. Eva foi vencida pela sedução da serpente e vem a árvore da vida, se torna a árvore da condenação, a árvore do pecado. Quando Jesus vem ao mundo, a expressão mais violenta do pecado era a condenação à morte, porque era um tipo de condenação à morte espetaculosa. O rito de condenar, de pôr a cruz sobre o ombro, de atravessar a cidade inteira, de ir até um monte bem alto, para que todos pudessem ver de longe aquele condenado e dizer: cuidado, se você não cumprir a lei, a gente faz assim com você. Então, a cruz é o tipo de condenação à morte, da condenação pelo erro, pela falta, pelo pecado extremo. Jesus assume a missão de nos salvar, morrendo exatamente nesse lugar extremo da condenação. Dito isso, vamos ao Evangelho. Feita essa introdução, a árvore da vida, a árvore da morte, da condenação, que vai se converter em árvore da vida regenerada. No seu folheto, o número 11, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Agora preste atenção no versículo 14. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Pare por aí. Nicodemos é um personagem enigmático. Capítulo 13 de João, no versículo 1, diz assim: a sequência é: Jesus realiza o milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Caná, vai para Jerusalém, entra no templo, faz um chicote de cordas, faz o rito de purificação do templo, expulsando os ladrões, mercenários do templo, e aí vai para casa. Jesus está em casa, de repente chega um personagem, Nicodemos. O Evangelho conta que Nicodemos foi ter com Jesus quando era noite. O Evangelho diz que ele se chamava Nicodemos, e esse nome significa aclamado pelo povo, ou o conquistador. O próprio evangelista diz sobre Nicodemos, diz: um fariseu, um dos notáveis dos judeus, chamado Nicodemos, veio ter com Jesus de noite. Ele foi ter-se com Jesus porque ele era um dos notáveis. Era um nome dado para quem fazia parte de um colegiado que era o Sinédrio. O Império Romano fez a intervenção sobre Israel, tirou a autoridade política de Israel, mas permitiu que Israel tivesse autoridade religiosa, que era formado e presidido pelos sumos sacerdotes. Era um grupo de 72 anciãos, homens, aclamados e reconhecidos pelo povo, que fazia parte daquele colegiado. Eles decidiam sobre temas da religião e da fé do povo judeu. Nicodemos é um desses. O evangelista João, ao dizer que Nicodemos
o notável, um aclamado pelo povo. Vem ter com Jesus de noite, significa o quê? Que ele não quer se expor. Ele já está correndo os burburinhos que Jesus não é boa gente, que Jesus não cumpre bem as leis, normas e tradições religiosas de Israel. Ele acabou de fazer um chicote e dizer que transformaram o templo num covil de ladrões. E Nicodemos fica admirado com Jesus, tem vontade de aproximar-se de Jesus, mas não tem vontade de perder a fama que tem da parte do povo. Isso é muito interessante. Quando Nicodemos chega, lá no começo do capítulo 3, no versículo 1, ele diz para Jesus assim: Mestre, sabemos que tu és o mestre, pois ninguém pode operar as obras que operas, se não vem da parte de Deus, se Deus não estiver com ele. Jesus diz a Nicodemos assim: Nicodemos, você vem atrás de mim à noite, mas para compreender as coisas que eu faço é preciso nascer do alto, é preciso ser batizado. Quem não receber o Espírito Santo, o sopro que sopra onde quer, não entenderá o que eu ensino e não se abrirá ao reino dos céus, ao reino de Deus. É preciso nascer de novo. Nicodemos dá uma bronca em Jesus dizendo: acaso eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: não, Nicodemos, é preciso nascer de novo na forma de compreender as coisas. O problema aqui é mentalidade, que é uma mentalidade religiosa cimentada num modo de compreender Deus de modo errado, e é preciso melhorar essa compreensão. Aparece Nicodemos no Evangelho de João 3 vezes. Aqui no capítulo 3, vai aparecer Nicodemos de novo, lá no capítulo 7, no dia em que Jesus é levado diante do Sinédrio, eles estão procedendo à acusação e condenando Jesus. Nicodemos levanta a mão e diz: olha, a lei prevê que um condenado tem direito a se defender. Não era importante ouvi-lo? E depois Nicodemos, que procurou Jesus à noite, para ninguém ficar sabendo, ele vai oferecer-se. João capítulo 19, ele vai se oferecer para ajudar no sepultamento de Jesus. O evangelista João diz que ele e José de Arimateia, que prepararam, desceu o corpo, preparou o corpo, e diz o evangelista João que Nicodemos trouxe uma grande quantidade de um perfume muito caro para preparar o corpo de Jesus. Perfume. Vocês casais, perfume na cultura semita é uma das formas de conhecer a pessoa. Um esposo e uma esposa que tem uma boa intimidade diz assim: está cheirando um cheiro estranho, esse perfume não é o seu. Aos maridos olhando para as mulheres. As mulheres dizem: bem, esse perfume é esse, na sua roupa. Perfume, o que lembra? Lembra intimidade. Que você, depois daquele encontro, por onde você passa, exala o perfume e se compromete, todo mundo fica sabendo que você teve com ele. Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, para ninguém ficar sabendo, vai depois, na morte de Jesus, se envolver com Jesus de tal forma, com o perfume que é símbolo do amor, que o resto da vida de Nicodemos ele vai exalar o perfume da intimidade do condenado, do amaldiçoado. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui para catequese é ponto altíssimo. Mas vamos lá. Nicodemos chega em Jesus, puxa a conversa. Jesus fala em nascer do alto, nascer de novo, para entrar no reino de Deus.
E aí, no versículo 13, eu agora repito, vamos voltar para o texto, no seu folheto. Jesus diz para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Porque se o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, significa que a graça não deu ao homem e à mulher nenhuma possibilidade de acesso por conta própria de entrar no céu. Jesus diz que ele, se apresentando a Nicodemos, ele se dá o título messiânico de Filho do Homem. Diz que ele desceu do céu e diz que ele vai ser levantado. Versículo 14: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, a primeira leitura, prestar atenção, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos conhecia essa linguagem, tanto de ser levantado a serpente no deserto, quanto da condenação à cruz. Nicodemos, ao ouvir isso, provavelmente deve ter sentido um choque na espinha, um tremor, porque ele sabia do que Jesus estava falando. O povo, para atravessar da escravidão do Egito para a terra prometida, 40 anos no deserto, sofrimento, sol, calor, tempestade, areia, poeira, fome, sede, e Deus cuidou do povo mandando alimento que o povo chama de alimento miserável. Murmura contra Deus e contra Moisés, e Deus, para educar o povo, manda a serpente que mordia, e o povo morria, porque murmurou contra Deus. O povo vai atrás de Moisés, intercede, fala para Deus que nós vamos calar a boca. Deus tira o castigo, que nós não vamos reclamar contra ele, vamos comer o que Deus está dando. E Deus fala para Moisés: então faz uma haste e uma escultura de bronze de uma serpente, e o povo, quando for mordido, passar diante da haste, olhar para a serpente, vai ser curado e não morrerá. Nicodemos sabe dessa história e sabe das sentenças que ele ajuda, como membro do Sinédrio, a condenar os outros a morrer na cruz. Jesus fala para Nicodemos, agora olhe para a cruz. Nicodemos, você está me procurando de noite para que ninguém veja você me procurando. Você vai me ver sendo pregado na cruz ao meio-dia, até às 3 da tarde eu vou ficar agitando-me na cruz e morrer. E você, como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem, vai ser levantado para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Moisés fez a serpente para ajudar o povo a entrar na terra prometida. Eu vou ser erguido na haste da cruz para ajudar o povo a entrar no reino de Deus, no reino dos céus, que Nicodemos não tem nenhuma promessa mais poderosa do que ela. Nicodemos, todas as esperanças conhecidas do Antigo Testamento são absolutamente menos do que vai acontecer comigo. Se Moisés ajudou, através de uma escultura de uma serpente pendurada numa haste, chegar na terra prometida, eu, condenado na plena luminosidade do dia, vou ajudar todos os homens e mulheres de todas as raças, tribos e línguas da terra a entrarem não na terra prometida para o reininho de Israel, mas entrar no reino de Deus. Amém, igreja? Reage. Agora, Nicodemos, para compreender isto, é preciso de um modo de existência radicalmente novo, Nicodemos. É preciso compreender as coisas de um modo absolutamente novo. Hoje, eu vou tocar uns temas aqui, a partir desse texto, que provavelmente vou causar grande desconforto em muitas irmãs e irmãos aqui. Mas se eu não fizer, eu é que ficarei no desconforto diante de Deus.
minha consciência obriga ao que vamos enfrentar agora. Jesus diz: a cruz, Nicodemos, vai ser a travessia para você e para todas as mulheres e homens. Os ortodoxos, depois vocês podem digitar lá em casa na hora do almoço, faça isso com as crianças. Ícone, aquela pintura do estilo grego, os ícones das pinturas, ícone de Jesus ressuscitado. Os ortodoxos, quando representam Jesus ressuscitado, geralmente fazem Jesus ressuscitado pisando numa tábua, assim, o outro pé flutuando e Jesus pegando com uma mão na mão de um homem e a outra mão pegando na mão de uma mulher. Jesus ressuscitado, Senhor, pegando nas mãos do primeiro pecador e da primeira pecadora. E a partir daquele momento em que Jesus ergue Adão e Eva, todos os descendentes de Adão e Eva se levantam para entrar com seus ancestrais no reino de Deus, porque Jesus abre as portas dos céus para os vivos, para os que irão nascer e para todos os que morreram, independente de quando morreram. Ele abre o reino dos céus para a gloriosa participação na vida em Deus de todos os que Deus criou para o reino de Deus. Amém, igreja? Reage, porque isso é bonito. Mas vem a parte mais difícil agora. Vamos lá? Vocês que são pais e as catequistas, os catequistas, se preparem, porque tratar do que vem não é simples e não é fácil. Versículo 15. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E não a vida abundante do reino de Israel. Versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De novo, a vida eterna. Então, olhe para a cruz. É difícil falar da cruz para criança. Eu desafio você a dizer: não, lá em casa é tranquilo, as crianças, o tema da cruz, e passar diante da cruz com Jesus pregado ali, e ensinar a verdade deste símbolo não é um negócio fácil. Na maioria das vezes, os pais e mães, avó, avô, fazem atalhinhos superficiais, infantis, que não alcançam essa grandeza. Para Jesus, aqui está a explicação do que é a cruz: ser levantado. Por que é que ele foi levantado? Ele mesmo respondem: para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Versículo 16. Levantado, a cruz é porque Deus amou tanto o mundo. Havia no mundo uma marca de pecado, uma ferrugem, uma nódoa, uma mancha na alma humana. Desde o primeiro pai e a primeira mãe, Adão e Eva, que todos os descendentes nasceram com esta marca de pecado. Mas ele amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Aqui está a explicação do que é a cruz. Já falei isso muitas vezes e não vou deixar nunca de repetir o gesto que eu farei agora, porque é uma explicação de Bento XVI. Nós olhamos para a cruz daqui de baixo. Olhamos para a cruz e dizemos: olha o horror do pecado, da maldade humana, o que é capaz de fazer. Diz Bento: já é muito entender a cruz assim, mas não alcança tudo o que a cruz significa. Diz Bento: nós só diremos o que é a cruz quando daqui olharmos e dissermos: olha o horror, a maldade, o pecado onde chega. Mas diz Bento:
nós precisamos passar para o lugar de onde Deus está, do lado de cá. Olhar para a cruz e enxergar aqui as mãos de Deus. Me ajuda aqui. Nas pinturas antigas a gente tem a cruz, por cima da arte a gente vê só as mãos, não vê o rosto de Deus. Deus assim oferecendo o seu Filho. Porque Deus amou tanto que deu o seu Filho. Porque se o pecado de Adão e Eva e o pecado humano é uma marca tão forte que nenhuma boa ação nossa é capaz de apagar, somente o amor com que Ele nos amou, derramando o seu sangue, tem poder de apagar as manchas da nossa alma, apagar os nossos pecados e limpar nossa identidade perdida de filha e filho de Deus, restituir em nós a imagem e semelhança de Deus. Só o amor com que Ele nos ama, amando-nos até derramar o seu sangue, dar sua vida para apagar o pecado, pode restituir em nós a dignidade de filhas e filhos de Deus e dar-nos a possibilidade de conviver com Deus no reino de Deus, como Adão e Eva conviviam com Deus no paraíso. Amém? Vai, reage. Isso é o novo nome da cruz. Vovô, vovó, pai, mãe, quando catequistas, ensine que a cruz tem um nome, é o amor com que Ele nos amou. Havia contra nós uma acusação, uma lista de pecado que Ele a cancelou pregando-a numa cruz. Ao morrer na cruz, Ele cravou na cruz a lista de condenação dos nossos pecados e deu-nos a graça de que o nosso processo estivesse uma folha limpinha, sem nenhuma anotação de pecado, apenas escrito: a graça foi derramada nele. Amém, igreja? Reage! Grita! Reage! Deus amou tanto que deu o seu Filho para que não morra. Cuidado, quando Jesus fala, quem quiser me seguir, renuncia-se, tome sua cruz e me siga, Ele não está falando para você fazer uma madeira, ou pegar os sofrimentos e os problemas que você tem no mundo, e dizer, não, mas essa é a cruz que Deus me deu, eu tenho que aceitar, eu tenho que carregar. A partir de hoje, renuncia-se, tome sua cruz e me siga, é o mesmo que tome o meu, brada, igreja, renuncia a si, tome sua cruz, é o mesmo que tome o meu amor, tome o meu, estenda a mão e diga, tome o meu e me siga. A cruz tem um nome, amor. Ela não é uma interpretação barata de uma psicologia doentia, em que você assimila que sofrer, Deus quer que você sofra, tem que fazer chicote para caçar sofrimento com as mãos. Essa minha esposa me dá trabalho demais, esse meu marido me dá trabalho demais, esses filhos me dão trabalho demais. Mas é a cruz, Deus é que mandou, Jesus mandou. É a cruz, não é que Ele falou que todo mundo tem que ter? A cruz de Jesus tem um nome, amor. Não vem chamar os seus problemas de amor, não. Sua esposa que te dá trabalho demais, seu esposo, sua oração em intercessão diante de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, pode mudá-la para que ela e ele alcance a graça do amor de Deus, ainda que ele nunca reconheça o seu amor. Amém? Porque o amor de Deus abre a porta para o eterno. E agora vem a sentença talvez a mais difícil, repetida com outras palavras. Versículo 17. De fato, Deus
enviou o seu Filho Vamos ao devagar. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Irmãs, irmãos, vamos entrar nessa seara? O que nós estamos fazendo com o cristianismo de hoje? Nós estamos transformando o cristianismo numa doutrina para condenar o mundo, para condenar os outros. Nós estamos fazendo uma aberração. O que tem de padre e pastor, o que tem de gente se dizendo cristão, usando o nome de Jesus para condenar os outros que pensam diferente dele, não está escrito. Isso existe? O que tem de gente achando que quanto mais eu odiar o outro e desejar o mal e a desgraça para o outro, é Deus que vai reduzi-lo ao pó, porque o bom sou eu, o outro é o mal. Esta presunção que polarizou o mundo em bem e mal, certo e errado, direita e esquerda, em que todo mundo diz de si, eu sou o certo, e diz do outro, ele é o errado. Esta polarização é o atalho mais infame que um cristão pode fazer. É uma aberração. Vou citar 4 exemplos breves. Esses dias eu recordei, exatamente estudando esse evangelho para pregação, eu recordei de uma coisa. Eu tinha 27 anos, jovem, entusiasmado, estudante de filosofia e teologia, participando de um encontro de formação para muitos jovens. A igreja estava fortemente influenciada pelos pensamentos de esquerda, fortemente influenciada. E aconteceu, na região onde eu estava, que um grupo de trabalhadores rurais tinha invadido uma fazenda e colocado fogo em tudo. A sede da fazenda de uma família dessas tradicionais de Goiás, com uma história de 200 anos, queimou tudo. E eram trabalhadores apoiados pela igreja. A gente no encontro, no final do dia, vem o padre e o bispo daquela região e diz assim, vocês viram aquilo, mas tomem cuidado com o juízo que vocês fazem, porque quem pôs aquele fogo lá, destruiu aquilo, não foram os nossos trabalhadores simples, aquilo foram infiltrados que entraram, porque os nossos não fazem isso. Tá bom. Terminou a formação, eu fui para casa. Naquela cidade tinha uns parentes, tem uns parentes meus. Eu fui para casa visitar os parentes. E aí na casa dos meus primos escuto a história. Primo, vamos rezar para fulano de tal, casado com uma prima nossa, está refugiado porque ele está naquele grupo que pôs fogo lá na fazenda. Eu voltei no dia seguinte para o encontro e falei, olha, senhor bispo e padre, quem pôs fogo é dos nossos, é da igreja e é da minha família. Ele diz, você é um infiltrado, não pode falar assim dos nossos. Passa anos, 30 anos depois, eu saio da igreja fiz uma pregação vigorosa sobre as aberrações de quem com terço na mão e Bíblia na mão vai em Brasília e quebra Brasília daquele tanto. Uma senhora daqui da igreja me pega na porta da casa paroquial e diz, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Quem quebrou daquele jeito não foram os nossos da direita, foram infiltrados da esquerda lá. Quer dizer, nós somos capazes sempre de apresentar o erro como sendo dos outros. Nós somos incapazes de dizer que esses que erram somos nós. Pertence a nós.
a nossa igreja, a nossa sociedade, seja essa igreja ligada à esquerda ou à direita, para nós o mal é sempre o outro. E nós transformamos o Evangelho em ferramenta para o ódio. Nós estamos dando conta, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Quando morre alguém assassinado e a gente faz festa porque pertence a uma outra ideologia, nós não somos cristãos. Vou tocar num tema mais doloroso. E vocês não se lembrem só da condenação dessa semana. Lembre da outra condenação que teve há uns anos atrás com o líder de esquerda aqui no Brasil. Fizeram festa quando o líder de esquerda foi preso e essa semana fizeram festa com o líder de direita que foi condenado. Eu fico pensando, se você pegar Isaías 61, o profeta Isaías diz que o Messias diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para recuperar a vista aos cegos, recuperar os ouvidos dos surdos, destravar a língua dos mudos, dar ao coxo condições de andar, libertação aos presos. Na perspectiva messiânica de Jesus e do Messias, nós cristãos não deveríamos fazer festa nunca quando alguém é condenado a ir para a prisão, porque o Messias, a atuação do Messias é exatamente libertar do cárcere os prisioneiros. Eu sei que te ofende. Se quem está no cárcere é um da outra ideologia, você quer que ele apodreça no cárcere. Se é um da sua ideologia, você acha que a justiça é tirá-lo do cárcere. E o Evangelho fala que o Messias vem para libertar do cárcere os prisioneiros. Não fala se eles são de camisa verde, amarela ou vermelha. Se são da esquerda ou da direita. Outro exemplo. Estou baixando o nível ao extremo. Porque o que tem de cristão pegando o Evangelho e usando as páginas do Evangelho para condenar o mundo da outra ideologia, da outra forma de pensamento, e achando que está agradando a Deus. Não tem 3 meses, eu vim aqui na paróquia à tarde, atendi um senhor, uns 84 anos, homem querido, homem reto, trabalhador, sério. Presta atenção na cena. Ele vem angustiado, porque os filhos e a nora foram embora para o estrangeiro aí, e deixou o neto para ele e a avó criarem. E o neto, então com 17, 18 anos, apresentando comportamentos muito agressivos e violentos. Aquele homem chorou copiosamente, dizendo todo o amor que nós demos para esse neto e agora ele é violento desse jeito. Escutei, fui solidário, nessas horas não tem muita coisa para falar, eu ouvi. Quando saí, ele saiu também. Eu chego, o carro dele estava estacionado na sombra, o carro dele, com um adesivo bem grande, não vou falar, vou fazer apenas o gesto, com um adesivo, desse jeito, fulano na cadeia, morte ao fulano. Ele já no carro, falei, o senhor desce aqui, o senhor acha que o senhor fazendo uma campanha de violência, mostrando a deficiência física de alguém que perdeu um dedo, é uma forma de comunicar a ciência do que o senhor defende como justiça? E ainda a eliminação dele? E o senhor acha estranho de onde o seu neto está aprendendo violência? Está aprendendo dentro da sua casa. Gente, a linguagem da violência. Entrem nos sites de notícia de grande credibilidade internacional. Estudem o perfil daquele atirador que matou o líder político dos Estados Unidos essa semana. Estudem o perfil daquele menino. Não é da ideologia do outro lado. É cristão, criado na igreja, nos Mormons, de família cristã. Nós
chegamos ao ponto de, Jesus fala, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E nós achamos que salvação é eliminar do mundo os que pensam diferente de nós. Tem chance disso dar certo? Tem chance disso dar certo? Eu sei que isso causa uma angústia grande em muitos de vocês que atuam em tantos campos, e causa em mim. Claro que causa em mim. Qual vai ser a resposta sua? Só o Espírito Santo pode dar discernimento a você. O que eu te garanto é que toda forma de violência cultivada dentro de você, de raiva, de vontade de condenação, de eliminação dos outros, só traz desgraça, não para o outro que você odeia, mas traz desgraça e enfermidade primeiro para você. E se estende sobre o mundo inteiro. Vai, pode reagir. Você é a primeira vítima do ódio que você cultiva, da raiva que você alimenta. Você é a primeira vítima da violência que você alimenta todo dia, com os videozinhos idiotas que você replica nos seus grupos de WhatsApp. Quando alguém faz festa porque o outro foi preso, porque o outro foi morto, porque o outro está condenado e sendo machucado e ferido, você tem que recordar-se da cruz e tocar a cruz de Jesus e dizer: o Senhor não veio para condenar, mas para que seja salvo. Salva-me do que me condena e faz de mim um condenador dos outros, Senhor. Salva-me, liberta-me, cura-me, apaga toda motivação e razão, inclusive as que eu não conheço, para ter permitido que tanto ódio, tanta condenação fosse acumulada dentro de mim, Senhor. Liberta-me, Senhor. Vou repetir. A violência que nós estamos pregando em nome do Evangelho é uma blasfêmia contra a cruz de Cristo. Esses pastores e padres e esses cristãos que vêm à missa ao domingo, que recebem a Sagrada Comunhão e saem pregando violência, estão blasfemando contra o sangue de Jesus derramado na cruz. Nenhuma forma de violência é resposta de Deus para o mundo. Amém? Vai! Por isso, quando rezamos o Pai Nosso, dizemos: seja feita a vossa vontade. Bento XVI diz, num texto maravilhoso que eu já repeti tantas vezes, que também quando nós fazemos o sinal da cruz sobre nós, nós estamos falando: seja feita a vossa vontade, reine sobre nós. Olhe para a cruz, ensine para as crianças isso. Quando nós falamos em nome do Pai, nós estamos dizendo: Pai, que o amor com que o Senhor nos amou, dando o seu Filho único para nos perdoar, não para nos condenar, reine na minha inteligência, na minha razão, na minha compreensão das coisas. Que eu pense, compreenda e raciocine as coisas segundo a lógica desse amor. Em nome do Filho, Senhor Jesus, que todas as minhas vontades, desejos e necessidades tenha o amor com que o Senhor nos amou, reinando sobre as minhas vontades, desejos e necessidades. Por isso, descemos a mão até essa região das vontades, desejos e necessidades, diz Bento XVI. Reine, que o amor com que o Senhor nos amou, dando sua vida para nos salvar, reine sobre minhas vontades, desejos e necessidades. E por último,
em nome do Espírito Santo, Divino Espírito Santo, reine o seu amor sobre os meus afetos, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, que eu ame como o Divino Espírito Santo ama. Já pensou se cada vez que nós fazemos o sinal da cruz, nós nos submetêssemos ao senhorio do amor de Deus, assim? Que revolução de amor faríamos no mundo? Deus te amou tanto, Deus te ama tanto, que Ele é capaz de exprimir esse amor no escândalo da cruz, levantando o crucificado, levantando na cruz lugar e sinal da sua extrema debilidade, condenado por seus pecados. Ele faz da cruz o lugar da glória e da exaltação da glória do amor com que Deus te ama. Na cruz, Jesus apresenta a você a chave, a travessia, e diz a você: o seu lugar é o reino de Deus, é junto com Deus, e é junto inclusive daqueles que você tem ódio e quer condenar, mas que Deus é capaz de perdoar a eles e perdoar você e fazer de vocês todos irmãos na glória do céu. Aleluia! Vai! Reage! E agora eu te proponho que você tenha um diálogo profundo com o Senhor diante desse sinal da cruz, que é sinal do amor de Deus por você. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e fale com Jesus que você aceita esse amor com que Ele, o Pai e o Espírito Santo te amam, que você acolhe esse amor, e este amor não vai deixar você ser um que vive condenando os outros ao mal, mas este amor vai fazer de você aquela destinado à alegria da comunhão com Deus e com os irmãos no reino de Deus. Reze e renove sua aliança com o Senhor, renove o seu amor com o Senhor, e com a mão no coração, peça para que Ele tire de você tudo que os outros têm contra você e te condenam, tudo que você tem contra os outros e faz você condenar os outros. Que Ele limpe você e faça de você um homem, uma mulher inteiro no amor, que não condena, mas salva, que abre o eterno. Fale com Ele.